No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que tem para saber sobre aberturas de diafragma, o que é, como ela funciona, de quais maneiras ela impacta a tua foto, como tu garante a nitidez máxima e como escolher a melhor abertura de diafragma para tua foto. Então, bora lá! Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil e eu sou o criador do jornadadafoto.com.br, que contém muita informação gratuita e valiosa para fotógrafos de todos os níveis. E uma delas é esse e-book grátis, 4 passos simples para melhorar suas fotos. E lá também tem mais e-books, presets e outros materiais igualmente de graça para ti. Então eu vou deixar o link na descrição para tu começar a baixar e tirar fotos melhores ainda hoje. A abertura de diafragma é um dos 3 pilares da fotografia. Os outros 2 são velocidade do obturador e ISO. E tem um efeito importante nas tuas imagens. E tu sabe o que também tem um efeito importante? A tua inscrição aqui no canal. Para não perder nenhum vídeo que eu posto daqui pra frente. Então já te inscreve e não perde os próximos vídeos. Como a gente falou, a abertura de diafragma é um dos 3 elementos que compõem o triângulo de exposição, além da velocidade do obturador e do ISO. Aprender a tirar uma foto com uma exposição uniforme é muito mais fácil quando tu entende a abertura de diafragma. À medida que tu desenvolve as tuas habilidades fotográficas, tu vai querer naturalmente ter mais controle sobre a tua câmera. Tu vai querer deixar para trás os modos automáticos e começar a fotografar no modo manual. E tu pode obter o melhor da tua fotografia controlando manualmente todas as 3 configurações do triângulo de exposição. Em muitos casos, a abertura de diafragma ela tem um dos maiores impactos na tua foto. Usar diferentes aberturas também te abre caminhos mais criativos, por meio de efeitos que só se consegue por essa regulagem. Hoje eu vou te ensinar tudo que tu precisa saber para dominar a abertura de diafragma. Ela pode ser definida como a abertura em uma lente pela qual passa a luz para entrar na tua câmera. É um conceito fácil de entender. Se tu apenas pensar como os teus olhos funcionam. Conforme tu entra de um ambiente mais claro para um escuro, a íris do teu olho ela se expande ou encolhe, controlando o tamanho da tua pupila. E na fotografia, a pupila da tua lente ela é chamada de diafragma. Tu pode diminuir ou aumentar o tamanho da abertura para permitir que mais ou menos luz alcança o sensor da tua câmera. E entre muitas coisas, a abertura de diafragma ela pode adicionar profundidade nas tuas fotos, controlando o que a gente chama de profundidade de campo. E um dos efeitos da profundidade de campo é que ela oferece aquele fundo desfocado que aparece nas fotos de retrato, por exemplo. Mas por outro lado, a mesma lente ela pode oferecer fotos nítidas, desde o primeiro plano até o horizonte distante. Além disso, ela também altera a exposição da tua imagem, deixando ela mais clara ou mais escura. A abertura de diafragma ela tem vários efeitos na tua foto. Um dos mais importantes é o brilho, ou exposição, das tuas imagens. Conforme a abertura muda de tamanho, ela altera a quantidade de luz que vai atingir o sensor da tua câmera. Dessa maneira, o brilho também da imagem. Uma grande abertura vai deixar passar muita luz, resultando em uma fotografia mais brilhante. E uma pequena abertura, ela faz exatamente o contrário, deixando a tua foto mais escura. Quando a gente está num ambiente escuro, dentro de casa ou de noite, tu provavelmente vai querer selecionar uma grande abertura para captar o máximo de luz possível. E essa é a mesma razão pelas quais as tuas pupilas elas dilatam quando começa a escurecer. A gente precisa de mais luz para poder enxergar. E outro efeito importante causado pela abertura de diafragma é a profundidade de campo, como a gente já falou. Essa profundidade de campo ela é a quantidade da tua fotografia que aparece nítida. E algumas imagens têm uma profundidade de campo pequena ou rasa, quando o fundo fica completamente fora de foco, e outras imagens têm uma profundidade de campo grande ou profunda. Isso acontece quando o primeiro plano até o fundo eles estão nítidos. Tu pode notar que a imagem da esquerda ela tem uma profundidade de campo rasa, onde só a primeira flor aparece em foco. Se a gente compara com a segunda, por exemplo, onde mais flores aparecem em foco. Isso quer dizer que a segunda foto ela tem uma profundidade de campo maior. E ambas as regulagens elas têm os seus efeitos na pessoa que está visualizando a foto. A primeira ela acaba sugando o interesse da pessoa somente para o primeiro plano, isolando o objeto, fazendo com que o resto fique mais como um fundo colorido, sem detalhe. E na segunda, a pessoa que está visualizando, ela acaba prestando atenção em mais elementos, ela precisa focar em mais elementos na foto.
E um truque para lembrar essa relação: uma grande abertura, ela resulta numa grande quantidade de desfoque do primeiro com o segundo plano. E a gente geralmente quer esse efeito em fotos de retratos ou objetos que a gente queira isolar do assunto, a gente quer focar só naquele assunto. Por outro lado, uma pequena abertura, ela resulta numa pequena quantidade de desfoque de fundo, que normalmente é ideal para alguns tipos de fotografia, como paisagem e arquitetura. Nessa foto de paisagem, eu usei uma pequena abertura para garantir que o primeiro plano e o fundo eles fossem o mais nítidos possíveis, de frente até o fundo da foto. E até agora a gente falou sobre a abertura em termos gerais, como grande e pequena. Mas essa abertura ela também pode ser expressa como um número, conhecido como número f ou f-stop, com a letra F aparecendo antes do número, como f/8. E provavelmente tu já percebeu isso na tua câmera. Na tela dela ou no próprio visor, no viewfinder, a abertura ela fica mais ou menos assim: f/2, f/3.5, f/8 e assim por diante. E algumas câmeras elas omitem a barra, ficando f2, f3.5 e f8. E assim como o ISO e a velocidade do obturador, elas também são iguais em todas as lentes. Uma margem de erro pequena, o f4 da tua lente vai ser igual ao f4 de qualquer outra lente. Se tu usar, por exemplo, a mesma regulagem de ISO e velocidade do obturador, com duas lentes diferentes em f4, tu vai chegar praticamente na mesma exposição. Mas tem um problema. Uma parte importante da abertura de diafragma que confunde os fotógrafos, principalmente os iniciantes, mais do que qualquer outra coisa. E isso é algo que tu tem que prestar atenção. Números pequenos representam grandes aberturas, enquanto que números grandes representam pequenas aberturas. E isso não é um erro. Por exemplo, f2.8 é maior que f4 e muito maior do que f11. A maioria das pessoas acha isso estranho, já que a gente está acostumado a ter números maiores representando valores maiores. Mas na fotografia isso é um fato que a gente não consegue mudar. Quando tu está lidando com um f-stop de f11, por exemplo, tu pode pensar nisso como uma fração, 1 dividido por 11. E felizmente tu já sabe que uma fração de 1 sobre 11 é claramente muito menor do que 1 sobre 4. E por esse motivo, uma abertura de f11 é menor do que uma abertura de f4. Então, quando alguém te recomendar a usar uma grande abertura para um típico específico de fotografia, eles estão dizendo para tu usar algo como 1.4, f2, f2.8, f3.5. E se alguém te sugerir uma pequena abertura para tirar uma foto, eles estão recomendando que tu use algo como f5.6, f8, f11, f16. E agora que tu já está um pouco mais familiarizado com esses exemplos específicos de f-stop, como é que tu vai saber qual abertura tu vai usar nas tuas fotos? Vamos voltar para a exposição e a profundidade de campo, os dois efeitos mais importantes da abertura de diafragma. Se tu tiver em um ambiente mais escuro, tu pode usar grandes aberturas, como f2.8 e f3.5, para capturar uma foto com um brilho adequado, igual a pupila do teu olho. Quando a gente chega num lugar mais escuro, ela dilata para conseguir sugar mais luz. E quanto à profundidade de campo, te lembra que um grande valor de abertura, como f3.5, por exemplo, ele vai resultar numa grande quantidade de desfoque de fundo, ideal para retratos. Enquanto que valores como f8 e f11, eles vão te ajudar a capturar detalhes nítidos do primeiro até o último plano, ideal para paisagem, arquitetura e macrofotografia. E não te preocupa se a tua foto ficar muito clara ou escura, com a configuração que tu escolheu. Na maioria das vezes, tu vai conseguir ajustar a velocidade do obturador para compensar, ou aumentar o ISO, se tu já atingiu o limite da velocidade do obturador. Tá, e como que eu configuro isso na minha câmera? Se tu quer selecionar a abertura manualmente na tua câmera, e o que é algo que eu recomendo que tu faça, tem dois modos para tu fazer isso. Existe o modo prioridade de abertura e o modo manual. O modo prioridade de abertura ele é escrito como um Azinho ou AV na maioria das câmeras, enquanto que o modo manual é o modo M. E normalmente tu pode encontrar eles na parte de cima da tua câmera. O modo manual. Esse modo é bastante autoexplicativo. Nele, tu controla tudo que afeta a exposição. Só que tu precisa de muita prática e aprendizado para realmente te acostumar com o modo manual. Antes de sair e começar a fotografar só no modo manual, eu recomendo que tu experimente o modo de prioridade de abertura. Isso vai permitir tu realmente veja como essa regulagem ela altera a tua foto, como só a abertura de diafragma altera a tua foto.
O modo prioridade de abertura, ele funciona assim. Tu define a abertura para algum determinado número, f2.8, por exemplo. Enquanto isso, a tua câmera ela compensa definindo a velocidade do obturador e ISO automaticamente. Vamos para um exemplo prático. Digamos que tu quer obter um certo efeito. Digamos que tu quer uma profundidade de campo grande. E para isso, tu quer manter as aberturas menores, como f11 ou f16, por exemplo. Se tu escolher o modo de prioridade de abertura e corrigir só o f-stop, tu não vai precisar te preocupar com os outras regulagens e nenhuma mudança na condição de luz. Tu vai ter a mesma exposição sempre que apertar o botão da câmera. Essa prioridade de abertura, ela é geralmente usada quando a gente quer um certo efeito na foto e a luz está mudando muito rapidamente. Às vezes tu está num lugar fechado e vai para um lugar aberto, ou tem nuvem, ou a luz está mudando muito rápido. Então a câmera vai decidir qual a velocidade do obturador e qual o ISO ideal para tu chegar na exposição certa. E tu vai comandar para ela qual é a profundidade de campo que tu quer na foto. E cada lente tem um limite de quão grande ou quão pequena essa abertura pode ser. Se tu der uma olhada nas especificações da tua lente, ela vai dizer qual é a abertura máxima e mínima. E para quase todas as situações, a abertura máxima ela vai ser mais importante, porque ela te diz quanta luz tu pode captar no máximo da lente. Uma lente que tem uma abertura de 1.4 ou 1.8 é considerada uma lente clara, porque ela pode passar mais luz do que uma lente com abertura de f4, por exemplo, que é considerada como uma lente escura. E é por isso que as lentes com grandes aberturas, elas geralmente custam mais caro. Em contraste, a abertura mínima ela não é tão importante, porque quase todas as lentes modernas, elas podem chegar a pelo menos f16. E raramente tu vai precisar de algo menor do que isso para a fotografia do dia a dia. Com algumas lentes zoom, a abertura máxima ela vai mudar conforme tu aumenta e diminui o zoom. Por exemplo, a lente do kit 18-55, ela é uma lente variável de 3.5 a 5.6. Isso quer dizer que a maior abertura ela muda gradualmente de f3.5 em 18mm para 5.6 nas distâncias focais maiores, como 55mm. E tem lentes zooms mais caras, que elas tendem a manter uma abertura máxima constante em toda a faixa de zoom, como a 24-70 f2.8, por exemplo. E as lentes prime ou fixas, elas também tendem a ter aberturas máximas maiores do que as lentes de zoom. E isso é um dos grandes benefícios das lentes fixas. Eu já fiz um vídeo explicando todos os benefícios das lentes zoom e das lentes prime, então eu vou deixar o link aqui no card para tu dar uma olhada. A abertura máxima de uma lente ela é tão importante que ela é incluída no nome da própria lente. Às vezes é escrito com 2 pontos ao invés de uma barra, mas significa a mesma coisa. Como por exemplo essa Canon 50mm f1.2, onde a abertura máxima dela é f1.2. Agora que a gente passou por uma explicação completa de como a abertura de diafragma funciona e como ela afeta as tuas imagens, vamos dar uma olhada em diferentes exemplos. F095 até f1.4. Elas são as aberturas mais rápidas que estão disponíveis só para as lentes mais caras, as lentes mais premium. Elas te permitem que tu capture o máximo de luz possível. E isso torna elas lentes ideais para qualquer tipo de fotografia com pouca luz, como fotografar o céu noturno, por exemplo, recepções de casamento, retratos com salas mal iluminadas, eventos corporativos, etc. Com essa abertura de diafragma grande, tu vai obter uma profundidade de campo muito rasa, em distâncias próximas, onde o objeto vai aparecer muito separado do fundo. f1.8 até f2. Algumas lentes prime um pouco mais baratas, elas são limitadas até f1.8 e elas têm uma abertura um pouquinho menor. Mas ainda assim, se teu objetivo é produzir imagens agradáveis, essas lentes elas têm um bom custo-benefício. Normalmente, quem fotografa entre f1.8 e f2 consegue uma boa profundidade de campo, produzindo um belo bokeh, um belo desfoque de fundo. f2.8 até f4. A maioria das lentes zoom, elas estão nessa faixa de abertura de diafragma, desde profissionais até os mais entusiastas. E embora elas não sejam tão capazes quanto as lentes f1.4 em termos de captação de luz, elas têm outros benefícios, como estabilização de imagem, por exemplo. Pode torná-las mais versáteis, mesmo não conseguindo captar tanta luz. E diminuir a tua abertura para f2.8 e f4 geralmente te fornece uma profundidade de campo adequada para a maioria dos assuntos e ainda tem uma nitidez excelente. E essas aberturas, elas são ótimas para viagens, esportes, vida selvagem e outros tipos de fotografia.
f5.6 e f8. Ela é uma faixa ideal para fotografias de paisagem e arquitetura. Ela também pode ser um bom intervalo para quem gosta de fotografar grandes grupos de pessoas. Quando diminui para f5.6 ou f8, é normalmente nesse ponto que as lentes tendem a ser mais nítidas. f11 ao f16. Normalmente é usado para fotografar também paisagens e arquitetura e até macrofotografia, quando tu quer o máximo da profundidade de campo possível. Mas tem um pouco de cuidado, porque quando a gente começa a abaixar muito de f11, a gente começa a perder um pouco a nitidez devido ao efeito de difração da lente. E f22 ou menor. Eu recomendo só usar quando tu realmente sabe o que tu está fazendo, essa regulagem. A nitidez, ela tende a sofrer muito em aberturas f22 ou menores, então evita usar o máximo que der. E eu tô aqui para te dizer que tem outras formas que a abertura de diafragma afeta a tua foto, além da exposição e da profundidade de campo. Então vamos ver todas as outras maneiras que a abertura de diafragma afeta as tuas imagens. Como a gente acabou de falar, quando a gente usa aberturas de diafragma muito pequena, a gente começa a ver efeitos da difração. Tu pode ver que a imagem do meio, em f8, ela é mais nítida do que a da direita em f22, certo? Quem é graduado em física sabe o que eu estou falando, mas tu não precisa ser um PhD em física para entender o efeito da difração. Ela é bastante simples. Quando tu usa uma abertura muito pequena, como o f22, por exemplo, tu literalmente vai espremer a luz que passa pela lente. E isso acaba interferindo na nitidez da foto, o resultado final. E quando eu começo a ver esses efeitos da difração? Depende de vários fatores, incluindo o tamanho do sensor da tua câmera e também o tamanho da impressão. A gente começa a ver difração a partir de f8, mas ainda não é tão grande esse efeito que começa a incomodar. É a partir de f16 que a gente começa a ver esses efeitos mais severos da difração. Então, qualquer número acima de f16, a gente já começa a perder a nitidez na imagem. E tem o Starburst, também conhecido como efeito estrela, que são elementos que tu vai encontrar em certas fotos, principalmente de paisagem. E apesar do nome estranho, essa técnica é bastante utilizada por esse tipo de fotógrafo. Aqui está um exemplo. Os raios de sol nessa foto, eles são puramente o resultado da minha abertura de diafragma. Nesse caso, eu usei f16. E como é que funciona? Essencialmente, para cada lâmina de abertura na tua lente, tu vai acabar com um raio de sol. Isso só acontece se tu fotografar um ponto de luz pequeno e brilhante. Se tu quiser que esse efeito fique o mais forte possível, tu vai usar uma abertura pequena. Além disso, o efeito de estrela, ele parece diferente de lente para lente. E tudo vai depender de quantas lâminas de abertura a tua lente tem. Se ela tem 6 lâminas, tu vai ter só 6 raios de sol. Se tua lente tem 8 lâminas de abertura, tu vai receber 8 raios de sol. E assim por diante. E quando tu fotografa através de coisas como cerca, janela suja, plantas e até mesmo gotas d'água na tua lente, tu provavelmente vai ter muitas surpresas quando fotografar com uma abertura de diafragma pequena. Pequenas aberturas de diafragma como f11 e f16, elas têm uma profundidade de campo tão grande que tu pode acidentalmente incluir elementos que tu não quer. Por exemplo, se tu está fotografando numa cachoeira ou perto do mar, quando tu usar uma abertura de f16, tu pode transformar uma pequena gota d'água numa mancha bem aparente e feia. Uma gota d'água, ela caiu na minha lente quando eu estava tirando essa foto. A minha abertura era f16. Em casos como esse, é melhor tu usar uma abertura um pouquinho maior, como f5.6 talvez, para captar a gota d'água fora de foco e talvez ela nem apareça na tua imagem. E claro, nesse caso específico, tu também pode simplesmente limpar a gota, mas às vezes não é possível quando tu está tirando foto de uma janela suja, por exemplo. E outro exemplo que acontece muito é quando tem um pedacinho de poeira no sensor da tua câmera. Infelizmente, quando a gente troca de lente, isso acontece, não tem problema. Partículas de poeira na tua câmera, elas vão aparecer muito claramente quando a gente usa aberturas de f16 ou menor. Mas elas se tornam invisíveis quando a gente usa aberturas de f2.8 e f4, por exemplo. Felizmente, elas são bem fáceis de remover nos softwares de pós-produção, como Photoshop ou Lightroom. Mas pode ser um pouquinho irritante se tu tiver que remover todas as fotos que tu tirou de uma viagem, por exemplo, esse pontinho de sujeira. E para isso, tu deve sempre manter o sensor da câmera limpo, mas se ele não estiver limpo, tu pode ter esse cuidado de usar aberturas maiores. E a abertura de diafragma, ela pode afetar até o foco. O sistema automático de foco na tua câmera, ele não funciona muito bem, a não ser que ele receba bastante luz.
Normalmente isso não é um problema, mesmo se tu estiver usando uma abertura pequena, como o f16. A tua câmera ela ainda vai usar uma grande abertura como f2.8 ou 3.5 para focar, e ela fecha para f16 só na hora de tirar a foto. Só que às vezes nem sempre é possível. Por exemplo, se a maior abertura possível da tua lente for pequena, como f5.6 ou 6.3, a tua câmera ela não vai ser capaz de usar uma grande abertura para ajudar no foco, a entrar bastante luz. E essa é uma das razões pelas quais as lentes zoom 70-200 f2.8, por exemplo, elas ainda focam com sucesso, mesmo quando a gente tem pouca luz. Enquanto que lentes mais baratas, como por exemplo a 70-300 f4.5, ela começa a perder o foco mais facilmente no escuro. Por isso, a abertura máxima da tua lente também é importante para focar com mais facilidade. E esse efeito pode não importar para ti, se tu é um fotógrafo de paisagem, mas outros podem achar que é de vital importância. E como a gente já falou, para fotografia de paisagem, a gente costuma usar uma abertura de f8 a f14, f16, simplesmente porque a gente quer ter uma grande profundidade de campo e ter a foto mais nítida de frente do primeiro plano até o fundo. Mas isso não significa que deve sempre usar essas aberturas. Os fotógrafos de paisagem, eles costumam usar diferentes aberturas de maneiras criativas. Quando a gente está fotografando de noite e está escuro, quando a gente usa uma abertura menor, geralmente vai resultar numa velocidade de obturador muito longa para obter uma imagem com uma exposição adequada. Agora, se a gente está fotografando uma imagem com um tripé, isso não vai ser um grande problema. Quando a gente está fotografando de noite e a gente quer fotografar a Via Láctea, a gente também precisa usar uma abertura grande. Para fotografar as estrelas ou a Via Láctea, a gente precisa de uma lente com abertura f2.8 ou mais e um ISO alto. E quando a gente usa uma lente grande angular com uma abertura rápida para as fotos de estrela, elas tendem a parecer mais brilhantes na foto final. E em retrato, normalmente a gente usa uma grande abertura, porque a gente quer um fundo desfocado que não distraia. A profundidade de campo rasa, ela costuma ser agradável de se olhar, e é por isso que a gente prefere usar uma lente que nos permite usar essas aberturas maiores. Se tu gosta de retratos e quer uma lente com profundidade de campo rasa, uma lente com abertura maior, eu recomendo as lentes Prime f1.8, como uma 50mm f1.8, que ela é barata e oferece grandes resultados, ótimos resultados. E se tu quer aprender mais sobre fotografia, aprender técnicas de edição, técnicas de captura, tudo na prática, eu vou deixar um link aqui embaixo com um bônus que eu ofereço para quem tem interesse. Se tu não é inscrito no canal, considere te inscrever para não perder nenhum vídeo que está por vir. Valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!